nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen e até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, tua palavra é rica, poderosa, mais cortante e penetrante do que uma espada de dois gumes. Faz-nos dividir juntas e medulas, Senhor Deus, para que tudo seja revelado diante do Senhor. E nós cremos no poder dessa palavra. E que essa manhã o Senhor pode falar conosco, nos exortando, nos consolando, nos dirigindo e salvando aqueles que não te conhecem. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o período que começa agora, onde nós vamos ouvir a exposição do texto, seja um período de grande silêncio nos nossos corações. Não apenas no recinto, daquilo que é externo, mas que o nosso coração silencie para ouvir a tua voz. E que o Senhor fale com total desentendimento do nosso meio. Teu Espírito, com toda a liberdade, fale ao teu povo. Nós possamos ser edificados. Usa-me como instrumento teu, no poder de Cristo nosso Senhor. Amém. Todas as virtudes que nós aprendemos, que nos são ensinadas, como virtudes procedentes do próprio Deus, se não forem bem utilizadas ou praticadas, elas podem se tornar um grande problema. Quando você deixa uma característica positiva na mão de uma pessoa que não tem a habilidade correta para tratar com aquele grande bem, você faz daquilo que é um bem um monstro. Por exemplo, imagine uma pessoa que é virtuosa no que diz respeito à honestidade. Então, uma pessoa muito honesta, ela paga tudo o que deve ao seu semelhante. Não somente contas, mas honra, respeito, tempo. Ela dá honestamente aquilo que é devido a cada um. É uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Ela dá a cada um o que lhe é devido. Mas se a justiça não for balanceada com misericórdia, ela pode virar algo muito ruim. Porque se eu me apegar somente a essa virtude da justiça, que é dar a cada um o que lhe é devido, eu jamais exercerei misericórdia. Que é também uma outra virtude, mas ela é definida de uma forma distinta da justiça. Por exemplo, se a justiça é dar a cada um o que lhe é devido, a misericórdia é não dar a cada um o que é devido. E Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Então, quando alguém aprende a justiça, mas não é temperada com a misericórdia, essa é uma pessoa ácida, dura, excessivamente dura. As crianças, elas tendem a ser assim, elas aprendem um ponto doutrinário, uma verdade, e elas se apegam naquilo, e elas não têm a sabedoria, o discernimento de balancear aquilo com outra coisa. Por exemplo, eles aprendem sobre o dia do Senhor. Você ensina, não é dia de diversão. Não é dia de festa que não seja a festa na casa de Deus. Ele vai passando na frente de um lugar onde está tendo uma festa e diz: vai todo mundo para o inferno, porque estão quebrando a lei do Senhor. É assim ou não é? Eles têm certa razão, porque eles aprenderam uma virtude. Uma grande maravilha da lei de Deus é respeitar o dia do Senhor. E nós devemos respeitar. Mas eu não posso impor imediatamente o inferno para aqueles que estão ali. Porque muitos nunca ouviram o Evangelho. E ouvirão ainda. Então há uma certeza de que quem descumpre o dia do Senhor, ele vai receber a penalidade justa. Mas uma pessoa que trabalha não somente com este ponto, mas vê o todo, ele diz: eu vou orar para que essas pessoas se convertam. Eles estão errados, completamente errados. Se não se arrependerem, se verão com o Senhor. Mas há uma medida para isso, de sabedoria, de como lidar com a justiça balanceada com a misericórdia.
Uma outra grande virtude é você ser verdadeiro. Falar a verdade a cada um. Não mentir é um grande mandamento do Senhor. Falar a verdade é o aspecto positivo do nono mandamento. Mas quando eu falo a verdade sem amor, eu acabo quebrando o mandamento. Entende? É verdade que eu vou falar. É. Mas é assim que se fala? Esse é o modo correto de falar? O propósito pelo qual eu estou sendo governado para falar o que eu falo é bom? O tempo em que eu vou falar a verdade é o tempo adequado? Então tudo isso precisa ser avaliado. A verdade é um bem. Cristo é a verdade. Mas como eu falo a verdade? Em que momento eu falo a verdade? Com que propósito eu falo a verdade? Então é uma virtude governada por todas as outras. Não é uma isolada. A honestidade isolada, a honestidade e a justiça isoladas da misericórdia é farisaísmo. Liberdade que não tem a baliza na lei de Deus é liberalismo. Então eu vou sempre temperando uma virtude com outra, um princípio bíblico com outro. Ser forte é muito bom. Resistir às intempéries da vida é uma virtude excelente, que precisa ser praticada. Mas a força que não é temperada com sabedoria é violência. É só violência. Fulano é forte, é verdade, ele resiste o mal, mas ele é tão forte, de um modo que ele não consegue equilibrar isso com doçura, com ternura, com sabedoria, com discernimento. Ele passa a ser uma pessoa violenta, excessivamente violenta. Assim também como na união. Nós devemos nos manter unidos. A união é uma grande bênção de Deus. Os salmos nos ensinam isso. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então, é um princípio da palavra de Deus, é uma exigência para aqueles que professam a verdadeira religião, mas esta união ela precisa ser governada para um fim definido e bom, segundo Deus. Porque até a união pode se transformar em grande pecado. Josué capítulo 10 é a prova disso. Nós temos aqui dois grupos de pessoas unidas. Israel, que se uniu a Gibeão, desde a aliança feita no capítulo 9. E do outro lado, os reis dos amorreus, de Laquis, de Jerusalém, que se reúnem contra o povo de Deus que está do outro lado. Ambas são uniões. Ambos têm compromisso. Ambos têm uma certa fidelidade para aqueles que estão dentro da sua aliança, da sua coalizão. Mas nem todos são bons. O fato de você viver unido, o fato de você não ter desavenças com algumas pessoas, não é necessariamente bom. Às vezes, é necessário se desunir. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio para trazer espada. Ele veio para dividir. Muitas vezes a divisão é dentro de casa. Marido e mulher, pais e filhos, primos e primas, tios e sobrinhos, são totalmente divididos por conta do Evangelho. E não pode haver união entre luz e trevas. Perceba, isso é uma verdade da Escritura. Não haverá união entre luz e trevas. Esta união está proibida. Mas os homens que estavam lá em Canaã, ao perceberem, o texto diz isso muito claramente, se você observar aí no verso 1, diz: e sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e tinha destruído totalmente, e fizera Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeram muito. Ora, mas Gibeão também tinha temido. No capítulo 9 nós deixamos isso muito claro. Gibeão temeu. O povo de Gibeão não era qualquer povinho com qualquer exército.
Aqui no verso 2 ainda diz assim: porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. Então perceba que Gibeão, que se aliou com Israel, daquele modo, né, pernicioso do capítulo passado, onde eles disseram que era um povo de longe e estavam liberados a fazer aliança com Israel, quando na verdade eles eram um povo de perto, eles estavam dentro de Canaã, mas porque eles temeram a mão de Deus, eles se aliaram com Israel. E aí, para quem pensa que Gibeon era um povo fraco, aqui o texto deixa claro, eles tinham um grande exército. Ou seja, humanamente falando, eles tinham mais condições do que todos os outros povos que estão se unindo agora de lutar contra Israel. E eles não fizeram porque eles temeram a Deus e não Israel. Quando os homens temem o Deus da igreja, eles se aliam à igreja. Quando os homens não temem o Deus da igreja, eles se levantam contra a igreja. Então, de um lado, você tem a aliança Gibeon com o povo de Deus, com Israel. Porque Gibeon ouviu o que Deus tinha feito em Ai e em Jericó e temeu. Mas do outro lado, tem aqueles que ouviram e não temeram. Verso 3 diz: pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, viu a Roão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram. Eles se juntaram porque eles viram não somente o que Deus tinha feito com os outros povos, mas eles ficaram sabendo da aliança entre Gibeon e Israel. E aí, quando eles percebem que há uma aliança entre esses povos, o que é que eles vão fazer? Eles vão agora atacar o povo que fez paz com Israel. Gibeon passa a ser inimigo de todos os outros povos. É ou não é assim que sempre acontece? Você estava no mundo e ninguém te atacava. Muitos eram teus amigos. Sentavam à mesa contigo. Dividiam espaços onde você estava, muita risada, brincadeiras, simpatia. Bastou um dia você dizer: agora eu sou crente. Agora eu estou do lado de lá. E os mesmos que eram os teus amigos passaram a ser os teus inimigos. Ele fez paz com Deus. Então, se eles estão em paz com Deus, não podem estar em paz conosco. É isso que o mundo pensa. Não há união entre luz e trevas. O grande desafio que nós temos, irmãos, é que nós precisamos entender que esse mundo que está lá fora nunca brincou de ser inimigo do povo de Deus. Mas, por outro lado, nós muitas vezes tentamos ser amigos do mundo quando eles, na verdade, estão tramando para nos destruir. Então, havia uma reunião na surdina para atacar Gibeon. E Gibeon agora faz parte do povo de Deus. Como é que eles vão reagir? Olhe para o verso 5 em diante. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, no arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. Quando Gibeon soube que aqueles homens estavam atacando, ele manda mensageiros até Israel para dizer a Josué o que estava acontecendo e pede ajuda. Pense que as coisas não são fáceis no meio do povo de Deus. Não é muito fácil lidar com as coisas de Deus. Você se converte, né? Você se alia ao povo de Deus,
E a notícia que vem em seguida é: os inimigos estão agora batendo na tua porta. Em primeiro lugar, o que nós devemos entender é: o Senhor, Ele não vai deixar o seu povo sozinho. Existem lutas, existem tristezas, mas agora você não está mais só. Você ganhou inimigos, é verdade. Todos os reis se juntaram agora para te atacar. Mas você tem a igreja do teu lado, coisa que nós não tínhamos antes. Josué fica sabendo e imediatamente ele pega o exército de Deus e vai defender os gibeonitas. Agora pare para pensar do ponto de vista do exército de Israel. Que situação difícil, irmãos, eles estavam passando. Porque lhes foi prometido sair do Egito, caminhar pelo deserto e ganhar uma terra, vencer. Mas Deus não disse que seria tão fácil assim. E não tem sido fácil. Primeiro, eles têm que enfrentar Jericó. 6 dias rodeando Jericó. No 7º dia eles gritam e o muro de Jericó cai. Mas aí eles têm que enfrentar o exército de Jericó. Depois eles têm que enfrentar o exército de Ai, com estratagema, onde eles cercam o exército de Ai e tomam a cidade de Ai. E aí a progressão é de apenas 2 cidades, 2 ou 3 cidades até agora. Mas era um país inteiro que deveria ser tomado. Muitas guerras ainda faltavam. Mas não há pressa no avanço do reino. O que a Bíblia diz, irmãos, e a promessa que nos foi deixada é essa, é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Isso é verdade. Não há retrocesso na igreja. A igreja não dá um passo para frente e 2 para trás. Não existe, nunca existiu isso. A igreja só dá passos adiante. Nunca um passo atrás. Agora, isso não está nos garantindo que são passos largos, rápidos, quase uma corrida. Às vezes, os passos do avanço do reino são um pouco mais rápidos. Mas na maioria dos casos, eles são lentos. São paulatinos, mas são constantes. E é isso que importa. Não importa se nós vamos ganhar o mundo, dominar o mundo, como é a promessa de Deus, amanhã. Não é para isso que nós estudamos de maneira otimista a escatologia, os últimos dias. Não é porque amanhã nós vamos dominar a terra. É porque todo dia nós estamos dominando. Um pouco mais. Um pouco mais, um passo a mais, sem retroceder, irmãos. É isso que importa. Então aqui o exército de Israel poderia ter pensado assim: que luta lenta é essa que Josué tem nos imposto? Porque Deus disse que nos daria a terra toda, mas a gente só tem 2 ou 3 cidades até agora. E a gente vai ter que lutar agora para defender Gibeon, que já é nosso, da invasão dos inimigos. Então, aparentemente, as coisas não estavam dando muito certo. Aparentemente, não estavam andando como eles queriam. Mas mesmo assim, eles vão para a guerra. Josué toma, observe no verso 7. Subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. Por que esses homens valorosos estão animados, encorajados para essa guerra? Porque lhes foi lembrado a aliança que tinham. Veja no verso 6. Não retires as tuas mãos dos teus servos. Essa é a palavra do rei de Gibeon. Não retires as tuas mãos. E aqui um detalhe que eu preciso que vocês prestem atenção. Na tradução, não retirar a mão, parece que está com a mão imposta. Não retire a mão, parece que é sobre. Mas não é só isso, é mais do que isso. É como se as mãos estivessem agarradas uma à outra. Um segurou na mão do outro. Então, a expressão o pedido de Gibeon é: não solte a nossa mão. Não solte a nossa mão. Nós estamos unidos, não solte a nossa mão. E a resposta é: Josué manda o exército para acudir o povo de Gibeon. A bênção maior da igreja está aqui, irmãos.
O povo de Deus não tem promessas de que não terá dificuldades e tribulações e lutas. Mas nós temos a certeza que o nosso Josué não solta a nossa mão. Ele envia os exércitos do Senhor para trabalhar e militar contra os nossos inimigos. É isso que mais está importando aqui. Não solte a nossa mão, Senhor, nos ajuda. Com o teu braço forte, com a tua mão estendida, ajuda o teu povo. Então, seja qual for a grande tribulação que vocês passem, irmãos, a oração de Gibeon é a mesma do povo de Deus. Não solte a nossa mão, Josué. Lembrando que Josué é o mesmo nome de Cristo. É um nome que vai ser transliterado para o grego, Jesus. Jesus é nosso Josué. Ele não solta a mão da igreja. Aqui está o pedido, a oração de Gibeon. Nos acuda. E do outro lado, os homens valorosos se levantam para guerrear. O que seria de Josué se não tivesse os seus ministros? Se não tivesse os seus soldados? Os seus capitães? O que seria? Eles podiam muito bem dizer, nós estamos entrando na terra do descanso, eu quero é descansar. Mas não é tempo de descansar ainda. Como diz o comentarista, no céu vocês terão muito tempo para descanso. Há uma promessa que esta terra será nossa. Quando ela for totalmente conquistada, irmãos, aí nós chegaremos ao nosso descanso. Até lá, não há descanso para o povo de Deus. Então os homens e as mulheres devem estar preparados para a guerra todo dia. Especialmente os que são presbíteros da igreja estão convocados diariamente para manter as mãos firmes. E deve ser o motivo da oração dos irmãos, orar todos os dias pela união do conselho da igreja. Ninguém solta a mão do outro. A igreja precisa estar unida. Ela só será unida se começar com seus cabeças. Orem para que os nossos presbíteros estejam prontos para a peleja e estejam unidos na guerra. Essa era a esperança de Gibeon. Josué, acode-nos. Então veio o pedido e agora vem a resposta. Verso 6, perdão. A partir do verso 6, sim. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué no arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou de diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. E perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Eron e feriu-os até Azeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então, aqui, a forma da guerra, ela muda. Os homens sobem para Gibeon e eles começam a atacar os exércitos inimigos que estavam amotinados, juntados ali contra o povo de Deus. E eles fazem isso durante a noite inteira. Muito provavelmente é uma estratégia de Josué sair de noite, né, madrugada, para pegar de surpresa aqueles povos. E eles começam a guerrear e começam a vencer. Mas quando a vitória vem, ela não vem pelas mãos do povo. O narrador, ele deixa isso muito claro quando ele usa uma sequência de verbos onde o sujeito é Deus e não o povo em si. Observe. Verso 10. E o Senhor os conturbou e os feriu e perseguiu-os e feriu-os até Azeca e Maquedá. Então quem fez isto foi o Senhor. Israel cumpriu a sua responsabilidade.
mas quem deu a vitória foi o Senhor. E ele fez algo tremendo. Ele fez com que uma saraiva de pedras fosse lançada sobre o povo que era contrário ao povo de Deus, ou os povos que se juntaram contra o Senhor. Pedras que matavam. É interessante você imaginar a cena que essas pedras que estavam voando, pedras grandes, né, como são ditas aqui, poderiam ter ferido. Imagina uma chuva de pedras no meio de uma batalha onde existem dois exércitos. O exército de Israel e o exército aliado que se uniu contra Israel. Mas as pedras, elas só matavam os homens de Canaã. Tinham o endereço certo. Não tocavam em ninguém de Israel. É impossível não lembrar do que aconteceu quando, na Páscoa, na primeira Páscoa, o anjo da morte do Senhor passou por cima da casa de Israel e não feriu os primogênitos dos israelitas, mas matou todos os primogênitos do Egito. Só que lá, os matou com o anjo da morte. E aqui o anjo da morte, que é o mesmo, não tenha dúvida, ele aparece como pedra, como uma rocha. O que é que Deus estava fazendo aqui? Deus estava executando um juízo. Qual é uma das penalidades mais drásticas do Antigo Testamento? Apedrejamento. Então eles estavam sendo apedrejados por Deus. A pergunta que fica é por que o Senhor usa como penalidade o lançamento de pedras para matar alguém? Lembre quando alguém era culpado de algum delito grave que tinha como penalidade o apedrejamento, aquela pessoa que foi a primeira ofendida era que lançava a primeira pedra. E aqui quem lança a pedra é o Senhor, porque ele foi o primeiro ofendido. Perceba isso. O nosso Senhor estava sendo ofendido pela idolatria desses povos cananeus, que agora se levantaram contra Israel. O que é que Deus faz? Ele lança uma saraivada de pedras. Ele os apedreja. E é a mão dele que lança as pedras. Por que pedras? Porque Cristo é a rocha. Cristo é a rocha dos crentes porque é a nossa fundação. O Senhor nos ensina, se estamos edificados sobre a rocha, nada nos abalará. A casa edificada sobre a rocha, vem o vento e ela suporta, vem a tempestade e ela suporta. Vem os inimigos e ela suporta. Mas a outra casa, a pedra é lançada contra ela. Cristo é a rocha da nossa salvação. Mas ele é a rocha de destruição dos nossos inimigos. O que estava acontecendo aqui era o juízo do Senhor. O mesmo Cristo que salvou Israel por meio da morte do Cordeiro é o Cristo que apedreja os seus inimigos. Então não há união entre ímpios que não seja motivo do castigo de Deus. Eles se levantaram não somente contra a igreja, eles se levantaram contra o Senhor. E ele agora está executando essa pena. Só que ainda nem todos morreram. E Josué está animado com a guerra, né? Para quem acha que os crentes fogem de todas as guerras, Josué está animado aqui com a guerra. Ele não quer que pare. Então a oração que ele vai fazer agora tem esse sentido. Observe, no verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E ainda vem um comentário do autor: e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Nunca houve um dia como esse. Então a saraivada de pedras matou muitos. Não adiantava fugir, porque a pedra sempre caía em cima dos homens dos cananeus. Isso encorajou o rei de Israel, o senhor de Israel, que era Josué.
E aí ele começa a ficar com medo de não dar tempo. Eram muitos inimigos. Era muita gente para morrer. E aí como é que a gente faz agora? Se o dia está findando, ele começou a perceber, estava chegando o final da tarde. Um dia inteiro de vitória, está chegando a tarde. O que vai acontecer é que quando a noite cair, os nossos inimigos eles vão se esconder, eles vão fugir, e nós não vamos conseguir matar todos. Depois que você entra na guerra, meu irmão, é o seguinte, o crente faz de tudo para não entrar. Nós devemos fazer de tudo para manter a paz com todos. É o que nos ensina a palavra de Deus. Mas depois que o crente entra na guerra, ninguém os faz tirar. Ele não sai enquanto todos os seus inimigos não estiverem mortos. Nós devemos buscar paz com todos, irmãos. Mas quando nós somos levados à guerra, por um motivo justo, não podemos baixar as armas até o último inimigo estar morto. Nenhum ficará de pé. Falta esta mensagem para a igreja. A igreja tem se tornado covarde. A igreja não quer ter problema com ninguém. Não quer desagradar ninguém. Não quer olhar para os magistrados, os ministros do Estado e apontar o erro deles. E não se submeter a leis que são absurdas. Não temos paz com quem não quer paz com a lei de Deus. Nunca teremos. E se for preciso que Deus aumente os nossos dias, Ele fará. Aqui você tem um general de guerra que não tem medo de guerra. O pedido dele não é de acordo com a providência, não é normal isso acontecer. Um dia durar mais horas do que geralmente ele dura, ali por volta de 12 horas de luz. Dobrou o dia, foi o dia inteiro de luz. O sol não se pôs nesse dia. O sol não se porá enquanto todos os nossos inimigos não forem colocados por estrado dos nossos pés em Cristo. Mas se eu olhar para a cruz do Calvário, eu vejo um outro cenário. Quando Cristo estava colocando os seus inimigos por estrado dos seus pés, quando ele estava derrotando a serpente, a antiga serpente, o que aconteceu com os astros do céu foi o contrário. Lembre-se que na descrição dos evangelhos, quando Jesus morre, o dia se transforma em noite. Então, este dia em Josué, ele é prolongado para que houvesse vitória do povo de Deus. Mas na morte de Cristo, na vitória de Cristo, o dia não era mais prolongado, o dia foi encurtado. Densas trevas tomaram conta do mundo e os homens temeram, porque ali o princípio era de descriação. Aquele que foi o agente da criação de Deus, agora ele descriou todas as coisas. Foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Mas depois, o sol da justiça brilhou. E Cristo, nosso Senhor, Ele fez novas todas as coisas. Tudo se fez novo em Cristo Jesus, percebe? Não precisou mais o dia ser esticado, maior. O dia da morte de Cristo declarou: tudo foi desfeito e refeito nele. Josué, para enfrentar os seus inimigos, ele teve um dia mais longo do que o normal. E foi com essa luz que Israel pôde guerrear e vencer os seus inimigos. E os reis? Veja, o exército foi todo morto aqui. Ou pela saraivada de pedras, ou agora pela espada de Israel, num dia que não se acabava. E aqui, irmãos, nós vamos não fugir, mas deixar de lado a discussão desnecessária sobre transladação, sobre rotação da terra. Não faz sentido. O que o autor está descrevendo
ele descreve como aquele que vê. Ele descreve segundo a sua perspectiva. A Bíblia não se coloca como um livro de ciência. Ela não quer responder isso. Então, do ponto de vista de Josué, o que aconteceu foi que o sol parou. Não há uma descrição científica a respeito de como isso se deu. Não nos importa também saber. O que importa é saber que Deus, ele tem poder sobre os astros do céu, a ponto de parar o sol e a lua para que o povo dele possa vencer uma guerra. É isso que importa. E agora todos os inimigos estão derrotados, mas ainda faltam os cabeças. Onde estão os reis que se juntaram contra o Senhor? Os reis, como lá do Salmo 2, conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido. Onde estão eles agora? Tão valentes que eram. Verso 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrastai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre elas homens que os guardem. Eles fugiram e se esconderam. Os valentões estão agora dentro de um buraco. O Senhor zomba deles. É o que diz o Salmo 2. Eles conspiram e diz: desatemos as nossas cordas, nos livremos das correntes do Evangelho, da lei de Deus, e nós vamos agora contra esse povo. Em 5 minutos eles estão lá agora, morrendo de medo, dentro de um buraco. A Josué diz: coloca uma pedra lá e guarda eles lá. Daqui a pouco vai chegar a vez deles, enquanto eu termino de resolver aqui. E ele colocou uma pedra na porta da cova, e eles agora estão como que mortos ali, enterrados, esperando o juízo. Os que se levantam contra o Senhor estão guardados para o dia do juízo. Não brinquem com isso, irmãos. Os que se levantam contra a igreja de Cristo, por mais que eles riam, conspirem, eles estão como que guardados numa cova para o último dia. E o nosso Josué dirá: deixem eles lá guardados, até que eu venha. E ele vem. A partir do verso 21 diz assim: todo o povo voltou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Veja, agora estão mudos. Os que não morreram ainda e morrerão, agora estão mudos, não falam contra o povo de Deus. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os que pelejardes. Chegou a hora deles agora. Josué pega mais alguns homens, manda retirar a pedra que tampava a cova e diz: tirem eles de lá. E eles foram tirados. E eles que pensavam em humilhar o povo de Deus, passam a ser humilhados. A cena é tão forte, irmãos, tão forte, que se você prestar bem atenção aqui, você percebe que os próprios homens valentes de Israel, eles ficaram aterrorizados com o que Josué mandou fazer. Eles temeram: será que é para fazer isso mesmo? Precisa disso, Josué. Josué diz: tira eles, coloca os 5 reis aqui. Coloca eles no chão. Pisa no pescoço deles. Ah, pastor, mas cadê a misericórdia?
Eu lhe pergunto, cadê a justiça? Lembram-se? As virtudes temperadas. Onde está a misericórdia da igreja que disciplina? A pergunta é: onde está o juízo de Deus que pune? Eles tiveram, irmãos, muitas oportunidades para se arrependerem. Eles ouviram sobre Jericó, eles ouviram a respeito de Ai, eles ouviram que Gibeon fez paz com o povo de Israel porque não podia se levantar contra o Senhor. Eles tiveram muitas e muitas e muitas oportunidades e zombaram da palavra de Deus. Mas chega um dia que cessam as oportunidades. Quantas vezes você já ouviu e ouviu e ouviu que Cristo está por vir, que você precisa crer e se arrepender dos seus pecados e deixar uma vida que serve aos inimigos de Deus, como inimigo que você é, para servir com o Senhor, para servir no exército de Deus? Quantas vezes nós já ouvimos isso? E muitos zombam disso. E pensam, nunca vai acontecer. Os reis de Canaã viram o juízo do Senhor. E Josué, o nosso Josué, que manda este Josué fazer o que está fazendo aqui, ele pisou no pescoço do seu inimigo na cruz do Calvário. Deus disse a Adão: eu darei um filho que vai pisar na cabeça da serpente. Vai matar a cabeça da serpente. Então o que Josué está fazendo aqui não é falta de misericórdia. Não é dureza excessiva. É justiça. Os que se arrependeram misericordiosamente foram poupados. Gibeon foi poupado. Um povo estranho à aliança foi poupado, porque se arrependeu. Mas os que não se arrependem, não esperem misericórdia do Senhor. Ele pisará na cabeça dos seus inimigos, irmãos. Ele usa a igreja para humilhar aqueles que se levantam contra o Senhor. E no último dia, todos os seus inimigos serão colocados por estrado dos seus pés. E nós veremos Cristo pisando no pescoço de cada um deles. A morte, o inferno, Satanás e todos os seus príncipes serão humilhados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Josué. E o que vem depois disso? Depois que todos os inimigos estão mortos, humilhados aqui, porque eu não vou precisar mais descrever tudo o que vem até o final, até o verso 43. Porque é uma sequência de vitórias. Uma sequência de vitórias. Quando eles puderam ter a sequência de vitórias tão esperada? Quando todos os seus inimigos foram exterminados. Lembram-se que eles estavam inquietos, porque diziam: está muito lento, a nossa vitória é muito lenta. Não era lerdeza de Josué. Era uma estratégia. Fazer com que eles pudessem se juntar, para de uma vez por todas serem mortos todos de uma só vez. O avanço do reino de Deus não é lento. O avanço do reino do Senhor nesta terra não é lento. É estratégico. Damos pequenos passos. E o Senhor está atraindo os nossos inimigos, para quando eles se juntarem, ser desferida na cabeça
uma pancada que nunca mais eles se levantarão. Uma só, e nunca mais se levantarão. E aí nós vamos avançar com o reino de Deus. Isso aconteceu na cruz do Calvário. Por isso que a igreja continua se expandindo na terra. Por isso que ela não retrocede. Porque já aconteceu na cruz do Calvário. Mas acontecerá, finalmente, no dia que o Senhor voltar. Este dia está às portas. E o Senhor conta com o seu exército para não retroceder. Aprendam, irmãos, as virtudes bíblicas. Justiça, fortaleza, honestidade, perseverança. Mas aprendam de maneira temperada, onde um regula o outro, para que nós tenhamos a sabedoria do nosso Josué, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Nós queremos dar graças a Ti, Santo Deus, pela Tua palavra, rica e poderosa palavra. Dá-nos, Senhor Deus, sabedoria, discernimento, inteligência, para lutar nas grandes investidas, Senhor Deus, que Satanás e os seus ministros fazem contra o Teu povo. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos santos e fiéis soldados de Cristo, para nunca esmorecermos, mas sempre estarmos prontos para ver o Teu reino avançando. Usa-nos no nome de Cristo, nosso Senhor. Amém.